No vídeo de hoje eu mostro como você pode testar vários valores de um mesmo componente em uma mesma simulação de forma automática dentro da LT Spice. Além disso, como que você pode usar funções matemáticas dentro dessa mesma simulação, dentro desse mesmo componente. Ficou curioso? Assista o vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas de você simular no LT Spice valores variados de um mesmo componente. Às vezes a gente precisa fazer variações de um componente e precisa ficar repetindo, né? Valores, eu quero testar um resistor com valor X, aí depois X mais 10, X mais 20, X mais 100, não sei o que. E aí você pode fazer isso de forma automática. Então existe um meio de você automatizar essa simulação para rodar apenas uma vez. Você coloca alguns comandos no LT Spice dentro da sua simulação, fazendo objetivos de início, de fim, de curva a seguir, de função matemática a seguir, e aí o LT Spice trabalha tudo para você. Eu diria que é um aprendizado intermediário de LT Spice, mas mesmo para você que está aprendendo a começar LT Spice, é interessante você saber disso, porque você pode, por exemplo, simular um potenciômetro, pode simular um sensor de temperatura, um PTC, um NTC e coisas do tipo, apenas utilizando essas funções. Acompanhe então a videoaula e vamos ver no computador como que faz isso de forma bem fácil. Legal, pessoal? Vamos para mais essa aula de LT Spice. Hoje eu quero ensinar uma função que ela é de médio avançado para avançado. A gente pode usar em alguns circuitos que a gente queira simular. Até mesmo os iniciantes podem utilizar, dependendo do que você está simulando, eu não vejo nenhum problema nisso, porque são funções relativamente simples, mas nem todos os que estão começando na LT Spice têm essa curiosidade de perguntar: eu consigo colocar alguma função matemática na minha simulação? Eu consigo fazer um componente variar o valor dele durante a minha simulação? E a resposta é sim, é possível. E a gente vai ver aqui hoje, existem algumas limitações, obviamente, mas é possível sim você fazer a sua simulação com um potenciômetro, por exemplo, com um capacitor que varia. Você pode fazer alguma simulação também com alguns valores pré-definidos de resistor ou qualquer outro componente que tenha um valor que você escolha. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui são as formas mais simples e rápidas de fazer essa variação dos valores, né? De você conseguir simular valores de forma automática. Existem outros métodos, que além dos que eu vou mostrar aqui, que são um pouco mais complexos, usando behavioral sources, né, que são as fontes comportamentais, mas não acredito que seja válido a gente colocá-las aqui nessa aula, pelo menos, porque eu quero fazer algo mais rápido e simples para a maioria das pessoas que estão aprendendo a utilizar o LT Spice. Ok? Então vamos começar uma simulação. Eu vou começar montando um circuito utilizando o amp-op, lendo uma tensão de um divisor de tensão, né, usando dois resistores. Um circuito simples, e aí eu vou, como a gente já viu isso em outros vídeos de LT Spice, né, então se você está caindo nesse vídeo aqui pela primeira vez a respeito de simulação, vou deixar aqui o link para a nossa playlist aqui de vídeos sobre LT Spice, ok? Não percam e assistam todos os vídeos que está muito bacana essa playlist. Então, vamos lá montar o nosso circuito. Legal, pessoal. Aqui temos o nosso circuito simples montado, né? Um amp-op com ganho unitário. Se você não sabe o que é um ganho unitário de um amplificador operacional, recomendo você assistir ao nosso vídeo a respeito de amplificadores operacionais. E aqui eu tenho um divisor de tensão, né? Não estabeleci ainda os valores de resistores, né? A gente vai ver junto agora. E aí a divisão de tensão aqui vai entrar pelo sinal positivo do meu amp-op e vai sair o mesmo valor de tensão
aqui na saída do amp-op, porque ele é um ganho unitário. Então a tensão de entrada é igual à tensão de saída. A primeira simulação que eu quero trazer aqui para a gente é testar vários valores de resistores automaticamente. Então, numa mesma simulação, ao invés de eu ficar trocando o valor de um resistor, eu vou falar para ele testar uma gama de resistores e aí ele vai fazer isso para mim automaticamente. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer, vamos supor que eu quero testar só um resistor. Então, esse aqui vai ser um resistor de 1K, ok? E aí, eu quero saber esse valor de resistor aqui numa faixa que seja de, vamos supor, de 1K até 10K. Então, eu vou chamar esse resistor aqui de R, só que eu tenho que botar aqui esse bracket, né? Que seria essa chave, né? A chave com curvinha. Aí você bota o resistor, o valor do resistor com esse R dentro assim, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai pôr aqui um Spice Directive, que é esse comando aqui, e aqui dentro você vai dizer esse comando aqui que eu vou escrever, daí eu vou explicar para vocês o que significa. Pronto. Então, o que esse comando significa? Ponto step, ou seja, todo o texto que começa com ponto é como se fosse um comando para o LT-Spice. Então ele vai rodar uma simulação que vão ter vários passos, ou seja, ele já sabe que vão ter passos aqui que ele vai seguir. Então é mais de uma simulação dentro de uma mesma simulação. E aí ele vai usar alguma coisa, vai ter alguma variável tá parametrizada, né? Então isso aqui é de parâmetro. Qual que é esse parâmetro? É o parâmetro R, que é o que a gente chamou aqui dentro do resistor. Legal. E aí o R vai variar de 1K até 10K, ou seja, aqui é o começo e aqui é o fim. E quais são os valores, quais são os passos que ele vai usar para cada step? Eu vou testar de 1 em 1K. Então ele vai com 1K, depois ele vai com 2K, depois vai 3K, até finalizar com 10K ohms. Legal? E aí eu coloco aqui uma outra diretiva, né, o do tran, que pode ser aqui também quando eu aperto run. Então eu vou fazer isso em 1 segundo. E eu esqueci de colocar a tensão aqui. Vamos colocar aqui 12 volts, que é a alimentação do amp-op. Vamos rodar de novo. Legal. E aí agora eu checo aqui a tensão da minha saída do amp-op. Olha que interessante. Eu tenho várias cores aqui, né? Então por que tem várias cores? Porque cada uma das cores é uma simulação que ele rodou naqueles 10 passos, né? Que é o de 1K até 10K. E como que eu faço para checar individualmente, né? Tá muito confuso para mim. Como que eu faço para checar individualmente? Eu venho aqui em Plot Settings e dou um Select Steps. E aí aqui ó, eu consigo verificar aqui cada um deles. Eu quero verificar só com 10K. O que deu? 10K está aqui. Eu quero comparar o 10K com o 5K. Né? Então eu seguro o Ctrl, 5K com 10K. Dou um OK. Adicionei um aqui sem querer. Então tá lá. Um é o 10K e o outro é o 5K. Entenderam? Então esse é um jeito fácil de eu testar vários resistores de uma vez só. Porém, ele tem uma limitação aqui, né, que a gente pré-definiu o valor do começo e o valor do fim e tem os passos, né? Então, às vezes eu quero testar valores que estão distantes um do outro. Vamos supor, eu quero testar 1K e 100K. Putz, como que eu faço isso, né? 1K, 47K e 100K. Tá meio ruim, né? Esse método não é tão bom para isso. Mas aí existe um outro método. Então é o nosso segundo método, como que ele funciona? Eu vou dar um Ctrl C aqui, olha uma manhinha aqui que eu vou ensinar para vocês. Você dá um Ctrl C aqui, Ctrl V no texto, ele duplicou. E aí, se eu mandar rodar agora, ele vai dar problema, vai dar pau, porque eu tenho dois comandos pedindo para ele rodar o R
e ele não vai saber quem que ele tem que seguir, né? Então o que eu faço? Para não perder esse texto aqui, que às vezes eu quero ainda reutilizar, eu clico o segundo botão aqui, ó, e dou um comment, em vez de um Spice Directive, aí ele vai mudar de cor, ó. Ele ficou azul. Quer dizer que ele é um texto aleatório ali que o LT Spice simplesmente ignora. Agora o LT Spice está considerando somente o de baixo. Legal? Por que eu fiz isso? Porque o parâmetro, o texto é parecido, né? Eu não queria perder o que a gente digitou aqui. O texto vai ser o seguinte. Eu vou digitar step param e eu vou pôr list. E aqui vai dar OK. Então, o que agora eu estou fazendo? Eu vou simular 3 valores de resistor. O de 1K, o de um 10K e um de 100K. Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Olha lá que interessante. O meu Vout, ele ficou aqui com o de 1K, o 10K e o 100K. Entenderam? Então é assim que ele simula, né? Eu posso ver aqui, ó, Select Steps, ó, o vermelho provavelmente é o de 100K. Tá lá, o vermelho, 100K. Ele mantém a cor daqueles que quando ele rodou todos de uma vez, né? Isso aqui eu posso fazer tanto para resistor, posso fazer para capacitor, posso fazer para indutor, posso fazer para fontes, né? Então, tudo que eu uso valores que eu estou definindo, né, para o meu LT Spice, para o meu circuito, eu posso fazer digamos assim, eu posso aplicar essa função aqui, estabelecendo uma série de valores que ele vai simular para mim. Legal? Agora, vamos supor que eu quero fazer alguma coisa um pouco mais inteligente, talvez, um pouco mais acompanhar o tempo, por exemplo, alguma coisa linear, como se fosse um potenciômetro subindo o valor. Existe uma forma de fazer isso? Existe. Existe uma forma e ela também é bem simples. Então, eu vou colocar aqui esse outro cara como comment. E aí eu vou fazer o seguinte agora, a função que eu vou definir vai ser diretamente no componente. E aí eu vou dizer assim, ó, esse R, eu tiro aqui as chaves, né, eu deixo só o R com maiúsculo, vai ser igual a 10 vezes o tempo. Só que aqui o tempo tem que ser em inglês, time. O que eu estou falando aqui para ele? Que o valor de R vai variar com o tempo. Então, do tempo inicial, 0, até o meu tempo final, qual que é o tempo final? É o tempo de simulação aqui, que é 1. Né? Desse tempo todo, você vai pegar cada passo de simulação que ele tem internamente, ele vai aplicar essa equação. O meu R vai ser igual a 10 vezes aquele tempo que você está fazendo os seus cálculos. Né? Então, na prática, o que vai acontecer? O R no começo vai ser 0, porque o tempo é 0, e vai até 10, porque no final o tempo é 1. Né? O último instante vai ser 1 segundo, e 1 vezes 10 dá 10. Então vamos ver como que fica agora a nossa tensão de saída. Olha lá que interessante. Ela virou uma reta subindo. Se eu quiser conferir o valor desse potenciômetro, desse meu R aqui, né? Como que eu posso checar? Eu posso checar fazendo aqui, ó, eu checo a corrente dele, aí a corrente dele apareceu aqui. Aí eu vou fazer a tensão daqui também, e a tensão que é esse N01 aqui, né? Por que eu pus a corrente ali? Só para pegar o valor dela, o nome dela certinho, né? Que é I maiúsculo dividido por R2. Dou um OK, e aí eu apago essa corrente aqui e apago essa Vout aqui porque não me interessa. Olha que interessante. Ele valeu aqui agora, não sei se no vídeo está aparecendo, porque aqui está bem um cinzinha claro para mim, ó. Mas está 0 ohms aqui no começo e aqui está 10 ohms. Perfeito. Né? Igualzinho ao que a gente já calculou antes de mandar rodar. Então, isso aqui a gente já tem um outro jeito de você fazer as suas simulações. Alguma coisa que vai depender do tempo.
Ah, depender do tempo é ruim às vezes? Dependendo sim, porque você não vai ter muito controle do que você quer simular. Mas já nos dá uma boa tática de uso, né, uma boa, digamos assim, ferramenta de você conseguir simular um potenciômetro, um capacitor variável, um sinal que varia linearmente, uma temperatura, por exemplo, pode ser um PTC, NTC ali, que vai ter uma variação quase perto do linear. E a grande vantagem aqui é que eu posso usar outros tipos de função. Existe um site que eu vou deixar o link aí para vocês, que dá todos os tipos de função que eu consigo utilizar no LT-Spice. Vamos ver ele junto agora, ó. E a gente já vai simular também. Esse ltwiki.org é como se fosse um grande help, né, um grande fonte de dados de LT-Spice de graça, que é uma Wikipedia dedicada para o LT-Spice. E aqui ele fala para a gente ó, as aritméticas de waveforms que eu consigo fazer. Então, olha só que interessante o tanto de conta que eu consigo colocar dentro de um gráfico, né? Então, isso aqui que a gente fez agora, de um V dividido por um I, né, a tensão dividida por uma corrente, é facinho de fazer, é só uma divisão, né, uma barra. E eu consigo fazer isso dentro do gráfico. Né? E aqui ele fala para mim, ó, eu consigo fazer potência, aí chamar um valor absoluto de uma tensão, colocar aqui um logaritmo e tal, e aí ele vai explicando todas as funções que eu consigo colocar no meu LT-Spice dentro do gráfico ou dentro de um valor de cálculo direto. Né? Não é dentro daquele comando param lá, né? É diferente. A gente vai estar usando isso aqui dentro de um gráfico ou dentro de um resistor, um capacitor, coisa do tipo, uma fonte. Então, por exemplo, aqui dá para ver que eu tenho uma senoide, né? A senoide eu consigo usar dentro de um resistor. E aí vamos supor, seria um potenciômetro variando como se fosse uma senoide. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Tem que tomar um certo cuidado aqui. Por quê? Porque a senoide ela pode ir para negativo e não existe valor de resistência negativo. No caso de um capacitor, de um resistor, isso é impossível. Né? Então, como que eu vou fazer essa conta? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque senão eu travo o meu LT-Spice. Na hora que chegar negativo, ele buga total, porque ele não consegue calcular, e aí ele vai travar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês. Eu quero simular um potenciômetro como se fosse uma senoide. Então, eu venho aqui no meu LT-Spice, e aqui nesse resistor, o que eu vou fazer? Eu vou calcular um senoide do tempo. Beleza, um senoide do tempo. E aí, como que eu faço para que esse valor fique sempre positivo? Eu uso uma outra função, eu tenho dois métodos. Eu posso usar a função ABS, né, que seria o absoluto, né, absolute value of x, que seria tirar o negativo, ele simplesmente sempre está considerando positivo daquele resultado que o x dá. Ou, só que daí ele vai ficar uma senoide assim, né? Como se fosse várias ondas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele chegue a um valor, comece num valor médio, vai a um valor máximo, venha até um valor mínimo perto do zero. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o nosso R vai ir até 100, vamos supor, né? 1K, né? Aqui a gente está trabalhando com K, vamos supor que é de 0 até 1K. Beleza, então eu vou fazer com que a minha senoide varie até 500. Então, eu vou fazer 500 mais 500 vezes a senoide, dividido por 2. Não, acho que não precisa dividir por 2, é só isso. Vamos ver aqui, peraí. É porque ela vai dar... isso. Acho que isso aqui já vai dar. Vamos ver se ele calcula. Aí aqui o tempo, eu preciso aumentar o tempo, porque a cada π, né, de seno são 3 segundos. Então, uma senoide inteira são 2π, eu preciso fazer pelo menos 7 segundos. Eu vou botar 10 aqui. 6,2 segundos seria, né? Olha lá que interessante, já deu, hein? Então, ele passou um pouquinho aqui. Né, ele deve estar chegando lá no limite. Lá. 1K. É isso mesmo, não passou não. 1K, e aqui o mínimo que ele foi
70 miliohms, ele deve ter chegado perto do zero lá, num mínimo instante, e assim foi. Então, uma forma muito simples, a gente inseriu aqui um resistor variando a senoide. E aí como seria, o que vai dar? Vamos ver aqui, né, o Vout desse cara, né? Olha lá o Vout. Deu um formato diferente? Deu, porque ele está calculando, ele tem um divisor de tensão aqui, que já vai zoar um pouquinho e tal. Então, mas o importante é eu conseguir fazer uma simulação utilizando uma senoide no meu potenciômetro. Muito bacana, não? E, por fim, eu queria mostrar aqui para vocês também que é possível você inserir parâmetros numa diretiva SPICE, onde eu altero vários componentes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de tensão, né? Então vamos supor que agora eu vou inserir outras fontes de tensão para não zoar muito o meu circuito. Eu vou dar um Ctrl C aqui dessa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr G aqui. F3, para pôr o circuito aqui. Opa. Ok. E aí eu vou fazer agora uma fonte senoidal. Ela tem 0 de offset, a amplitude vai ser 1, a frequência vai ser FREQ, e o resto eu não vou mexer. E olha só que interessante. E aí eu vou dar um Ctrl C dessa aqui, um Ctrl C dessa aqui. E aí, nessa segunda aqui, eu vou chamar ela de FREQ dividido por 2. Eu acho que eu tenho que pôr, eu estou esquecendo aqui, ó, eu tenho que botar a minha chave. É isso mesmo. Tem que botar a chave aqui, ó. FREQ dividido por 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova diretiva aqui, que vai ser chamada de param, FREQ igual a 2, vou botar aqui 100 Hz. Então, o que eu estou dizendo? Que nessa fonte aqui, a frequência é 100 Hz. Nessa outra fonte aqui, vai ser frequência dividido por 2, vai ser 50. E nessa outra aqui vai ser frequência dividido por 4, vai ser 25. Vamos ver? Tem que estar aqui dentro, ó. Eu coloquei o erro aqui. Ok, vamos ver agora. Ok, eu tinha que ter colocado a minha conta dentro da chave também. Olha que interessante. Uma frequência diferente da outra, né? O V1 tem uma frequência mais alta, o V2 tem uma frequência menor, e o V4 aqui, uma frequência menor ainda, ó, né? Muito legal isso, não? Porque às vezes eu tenho alguma fonte que é dependente de algum valor único, né? Aí vão ser várias fontes afetadas por isso. Eu quero fazer uma simulação que seja mais ou menos agilizada, né? Daí eu posso, por exemplo, botar esse parâmetro aqui dentro de uma lista, aí vai afetar vários outros componentes, tudo. Então, as minhas opções aqui são muitas, né? Eu consigo fazer contas e simulações variadas em um clique só, né? Eu monto toda essa minha matemática dentro da minha simulação e aí eu consigo observar vários cenários dentro de uma mesma simulação. Legal, gente? Espero que tenham gostado dessa dica, dessa aula. É uma função muito útil.
Eu já usei bastante no meu trabalho, me ajudou muito a resolver situações que eu precisava de tempo. E aí, essa função aqui economiza muito tempo para a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as nossas aulas, os nossos vídeos, os nossos projetos. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.